Quantas vezes você já tentou fazer um curso de inglês e parou no meio do caminho? Bom, eu já perdi as contas. Assim como eu, grande parte da população já teve essa experiência. E hoje, esse é o assunto aqui no Mulher de AZ. Mostrar para vocês o quanto uma segunda língua é importante, principalmente o inglês, que é uma língua universal. Para isso, eu tenho o prazer de receber aqui o professor Eric, que é um expert no assunto e com certeza vai fazer você de casa falar tão bem quanto eu. Eric, é um prazer receber você aqui no Mulher de AZ. É um prazer. Para falar sobre um assunto que muitas vezes parece simples, mas gera muita polêmica, né? Realmente não é uma coisa tão simples, né? Apesar de ser uma língua que é considerada uma das mais fáceis, existem alguns vícios, né, que a gente carrega, na verdade, em função, às vezes, do próprio sistema educacional que a gente tem no Brasil, em que a coisa é muito engessada, a coisa é muito voltada ao tradicional. E o que acontece? Algumas coisas a gente aprende muito bem no ensino tradicional, matemática, por exemplo, física, e as matérias que são mais humanas, na verdade, a gente não consegue aprender como se fossem uma fórmula. A gente precisa vivenciar esses conteúdos e a gente precisa conseguir se apropriar disso que a gente está tentando aprender. Então, se a gente tenta um esquema muito tradicional, no qual a gente tem fórmulas para serem decoradas e depois repetidas à exaustão, o que acontece é que a gente cria um repertório que a gente pode usar de fato em algumas situações, mas a gente não consegue passear pela língua, a gente não consegue lidar com qualquer situação. A gente vai ficar sempre meio que retido em situações no hotel, no restaurante, assim por diante. Corriqueiras tradicionais, né? Exatamente. E é um perfil muito comum os alunos que aparecem pra gente com esse tipo de problema. Eu aprendi inglês por um período, eu não consigo usar, eu me sinto capaz de entendê-lo, por exemplo, mas na hora de colocar na prática é muito difícil para a pessoa. É difícil agir com naturalidade na língua. Isso acontece porque muitas vezes as pessoas vão até um nível avançado, tem uma conversação bárbara, fluente já, mas se não exercitar, perde? Sim, isso acontece também. Na verdade, se você não tiver não precisa nem ser um programa fixo, mas se você não tiver como proposta exercitar essa língua, mesmo que não seja o tempo inteiro numa sala de aula, por exemplo, se você encontrar atividades que te propiciem o contato com a língua, muito provavelmente você consegue manter grande parte daquilo que você aprendeu. Como qualquer outra coisa na vida, aquilo que a gente usa menos, de fato, a gente acaba esquecendo. Verdade. Mas o imprescindível, se você se mantiver praticando o inglês, você nunca vai perder, né? Então a prática é muito importante, que você pode chegar de fato a um ponto em que você se sente fluente, para de usar, a hora que você vai usar novamente, você percebe que você perdeu, que você deu essa engessada. Agora, Eric, por quê? Você deve escutar isso com muita frequência, mas eu tenho vários casos aqui para citar, a questão dessa falta de frequência. Muita gente toma iniciativa, não, o ano começou, esse ano eu vou fazer o curso de inglês. Esse ano eu falo inglês. E aí chega todo animado, primeira semana, né? Segunda semana, um mês, segundo mês, de repente não vai mais. Congestionamento, desculpa, rotina, correria e trauma. E aí? Exatamente. São todos esses fatores, na verdade. A gente mora numa cidade em que a locomoção é um tanto quanto difícil. Às vezes você estudar a 3 km da sua casa pode significar num horário de pico 1 hora para chegar. Então isso realmente deixa as pessoas um pouco desanimadas. Um outro fator muito comum que aparece muito pra gente é o quê? A pessoa, ela se propõe, ela está empolgada, ela quer de fato finalmente aprender o inglês, porque isso pode significar uma promoção, pode significar um novo emprego, uma viagem que a pessoa estava planejando, e ela vai com uma expectativa alta de que, bom, ela tem um propósito, que é aprender a utilizar essa língua. E às vezes ela se depara com uma situação em que ela está aprendendo de fato como funciona, mas não como que ela vai usar isso na prática. Chega a um ponto em que a nossa expectativa não se encaixa com aquilo que a gente encontra numa escola de inglês. A gente vai fazer um curso de línguas porque a gente tem como objetivo falar, né? O que a gente quer, assim como a gente faz um curso de culinária, é não para entender como os ingredientes funcionam. É importante entender a função dos ingredientes na culinária, claro, mas é muito mais importante que o prato saia bom depois, que você tenha orgulho de mostrar o que você cozinhou. Então, às vezes, você tem um aluno que fica 6 meses fazendo aula e se sente incapaz de pronunciar uma frase inteira corretamente. Isso tem a ver com ansiedade, Eric? Ansiedade ajuda, né? A pessoa, às vezes, ela chega realmente com uma expectativa muito alta. Isso tem a ver também com o perfil, né? Você tem que encontrar algo que se encaixe com o seu perfil. Se você tiver um perfil mais livre, você não gostava de matemática, de ciências na escola, não adianta você achar que você vai aprender inglês de uma forma muito rígida, de uma forma voltada a fórmulas, né? A ideia é o quê? Se você é uma pessoa que gostava mais de coisas
específicas, coisas bem explicadinhas, de fato, você vai precisar de um ensino um pouco mais tradicional. Mas, em geral, como a gente está tratando de língua, né, o ideal é que você consiga fazer com que ela cresça dentro de você espontaneamente. E falta muita espontaneidade quando você vai estudar inglês hoje em dia. Né? Será que é até por isso que as crianças têm mais facilidade pela questão lúdica? Sim, a gente tem uma questão um pouco complicada com as crianças, que não é tão legal você forçar a criança muito cedo. Mas, por outro lado, quanto mais cedo você começa a aprender uma coisa, você aprende como se deve aprender. Né? Você aprende brincando, você aprende se divertindo, você aprende pelo prazer pessoal, né? De, poxa, que legal, estou conseguindo fazer isso, estou conseguindo fazer aquilo. E a facilidade é muito maior da criança exatamente por isso, né? Sem dúvida. Ela sabe aprender línguas ainda, afinal de contas ela recentemente aprendeu português. Exatamente. E ela aprendeu, né, com a experiência. Tudo isso, né? Exatamente. A partir de quantos anos você acha que é o ideal uma criança iniciar uma segunda língua? O recomendado, em geral, é 7 anos. O que acontece? A gente tem um ponto, né, que a pessoa não vai mais correr o risco de ficar traumatizada, dependendo de onde ela vai aprender inglês. Se ela é uma criança pequena, ela pode a partir desse momento já não querer. Então, lógico, se for um curso de inglês daquele voltado a vocabulário, onde a gente tem brincadeirinhas, musiquinhas e a criança vai expandindo o vocabulário, isso funciona muito bem. Se for um curso de inglês voltado a, o tempo verbal presente e tal, não sei o quê, a partir de 7 anos funciona. Antes disso, o ideal é trabalhar mais com o costume com a língua, para a criança se familiarizar, e a hora que ela for aprender de fato as regras e como se usa de fato, vai ficar muito mais fácil para ela absorver esses conteúdos. Né? Agora, a gente está falando de criança que tudo é mais fácil, e nós adultos? Sim. E os rótulos? A gente já chega traumatizado, geralmente. A gente teve na escola o verb to be, a gente troca de professor, pula. Volta o verb to be. Então a gente já chega traumatizado, a gente chega com a sensação de que é algo impossível. É muito comum a gente ouvir dos alunos: eu nunca vou conseguir falar essa língua, estou tentando mais uma vez. Eu acho que isso é o que você mais escuta, né? Eu diria que a grande maioria fala isso. Eu já estudei 1, 2, 3 vezes em 3 escolas diferentes, fui até o intermediário e eu sinto que eu nunca vou conseguir falar essa língua, eu sempre desisto. E desiste exatamente por isso, porque às vezes desaprendeu a aprender, digamos assim. A gente tem uma expectativa grande, ainda mais que é uma questão de mercado, às vezes uma promoção está dependendo disso meio que em cima da hora, a pessoa já está com uma pressa, já está com a sensação, ela chega meio derrotista, digamos assim. E na verdade o que a pessoa tem que ter é que é um processo que vai funcionar muito melhor se ela se despir desses meses, dessas ansiedades. Sem pressão, gente. Exatamente. Sem pressão, né? What the glazed? What the glazed doesn't exist, but it's very good. That's a very good. What the glazed? What is glazed? What is glazed? Glazed is like a double layer window, I think. I have no idea. Agora vamos falar um pouco de metodologias. Certo. Em cima dos traumas, de toda essa questão que a gente está falando dos rótulos, qual que é o diferencial? Você tem um trabalho extremamente diferenciado, e é isso que eu gostaria de destacar também, sim, exatamente para mostrar para você aí de casa que é possível sim, gente. A gente trabalha com abordagem comunicativa, na verdade. A gente chegou à conclusão de que seria a melhor abordagem em função dessa recorrência de pessoas que começaram e sentem que não aprenderam a falar. Alguns entendem, alguns conseguem escrever, mas na hora de falar é sempre aquele mesmo trauma, trava na hora. Por quê? A pessoa não foi exposta a situações em que ela pudesse treinar de fato e usar de forma autônoma esse inglês. Ela acaba sendo, os momentos de conversação às vezes podem ser voltados a um modelo, você fica repetindo um diálogo que você acabou de ler. Isso na vida real vai ser pouco útil, né? Então a gente pensa na abordagem comunicativa como uma forma da pessoa se apropriar da língua como algo dela, como uma forma de comunicação. A gente estuda uma língua, afinal de contas, para conseguir se comunicar. Então a gente se foca na habilidade do indivíduo de transmitir aquilo que ele quer transmitir. A partir do momento que ele percebe que, olha, eu fui entendido, mesmo que a gramática no primeiro momento não saia perfeita, mesmo que uma palavra seja usada de forma incorreta, ele começa a perceber que os outros entendem, que ele consegue manter uma conversa. E isso, na verdade, acaba se tornando um estímulo. Ele percebe que o problema, né, é que ele antes não sentia o progresso acontecendo. Ele não sentia que, hoje eu estou falando melhor. Quando você faz uma aula com uma abordagem bem comunicativa, voltada à conversação, voltada à compreensão e voltada à contextualização dos conteúdos, você consegue, de fato, utilizar essa língua depois que você sai da sala de aula, que é um dos problemas. Isso é extremamente gratificante, né? Sem dúvida. Eu acho que um dos grandes prazeres de dar aula nessa abordagem é que você começa a perceber a satisfação dos alunos. Às vezes uma coisinha que para você pareceria
meio corriqueira, quando você já fala inglês, ou de repente para um aluno ir viajar e conseguir se comunicar adequadamente, conseguir se fazer entender, é uma das melhores sensações, né? Então é bem gratificante, de fato. É o objetivo atingido, né? É, exatamente. Agora, Eric, você tem N experiências aí em sala de aula. Sim. Conta uma pra gente que mais, assim, te marcou. Cara, tem uma que é muito legal, que foi um aluno que, ao contrário do resto da turma, era uma turma reduzida, né? São sócios em uma empresa, por exemplo. São 4 sócios. 2 já tinham estudado inglês até um certo ponto, um deles nunca tinha estudado e um era o caso clássico do estudei, parei, estudei, parei, estudei, parei. E esse que nunca tinha estudado, ele tinha um receio, né? Porque ele estava entrando, eles quiseram, por vontade própria, fazerem todos juntos, já que eram todos sócios, tinham um momento para ficarem juntos, e a discrepância de nível era um pouco grande. Esse aluno que era o básico, ele nunca tinha estudado antes, na verdade, ele começou a... Não foi uma questão de se pressionar, mas ele quis, né, sentir se ele conseguiria de fato se equiparar aos outros alunos rápido. E foi uma das experiências mais legais, porque ele se propôs, né, ele demonstrou que esse era o interesse dele. Eu, por fora da aula, estava ajudando com conteúdos extras, a gente conversava as dificuldades dele. E em menos de um módulo, ele já estava praticamente no mesmo nível daquele outro aluno que já tinha começado e parado, começado e parado. Essa é a grande satisfação, na verdade. Às vezes você pegar alguém que sempre teve trauma, sempre teve medo, nunca quis estudar, né, e você perceber que o avanço depende muito também da vontade da pessoa, né? Se a pessoa acreditar que ela consegue aprender, ela vai aprender, porque aprendeu português, que é muito mais difícil, né? Nossa, ouvindo ele falar assim fica fácil, né, gente? Bom, vamos ver. Ele vai estar aqui com a gente mais vezes, dando dicas de inglês para facilitar a nossa vida, né? Agora, para fechar, eu sei que depende de caso a caso, mas qual que é o tempo que a pessoa já começa a pronunciar? Em média, quando você termina o básico, se você fez um básico e esse básico foi bom, ao final deles consegue manter conversas básicas, como o próprio nome da unidade diz. Então, por exemplo, você consegue dar características sobre você, você consegue descrever coisas, você consegue falar sobre o que você fez durante o dia, você consegue falar sobre o que você está fazendo no momento. Então você consegue dominar bem presente, passado, você pronuncia bem as palavras que já são do seu repertório, que ainda é reduzido. A partir daí, você vai para o pré-intermediário, para depois para o intermediário. Dentro do pré-intermediário, você vai fazendo uns pequenos ajustes para estar apto para o intermediário. E quando você termina um pré-intermediário, você já é capaz de manter conversações sobre praticamente tudo, só que com um repertório reduzido, com uma capacidade ou com uma flexibilidade reduzida dentro da língua. E a partir daí, dentro do intermediário, é quando você começa a trabalhar os pequenos detalhes, você faz de fato os ajustes necessários para que você atinja a fluência no final. E um avançado, né, costuma ser para você fazer essa manutenção mesmo e aprender coisas que normalmente você não aprenderia, a não ser por esse interesse em manter o A gente está falando de um ano? Dentro de um ano, dependendo da quantidade de horas que o aluno faz, é possível, às vezes até menos, né? Se a gente trabalhar um exemplo, para ilustrar, 2 vezes por semana, uma média de 1 hora de aula? Tá, uma média de 1 hora de aula, frequência em dessa? mais ou menos uns 6, 7 meses você termina um módulo. Se animou? Eu já me animei, Eric. Fiquei empolgada, eu acho que com esse tempo realmente a gente consegue ver um resultado a curto prazo. E eu acho que isso é extremamente importante para dar aquele incentivo, né? Aquele pontapé inicial, né? A intenção é essa, né? Que a pessoa se sinta estimulada a fazer, de fato. Bom, thank you. You're welcome. Quero você em breve aqui no Mulher de AZ, para a gente poder falar um pouco mais, de uma forma mais específica, sobre a importância do inglês na nossa vida para o pessoal lá de casa. Combinado, vai ser um prazer. Prazer todo meu. Bom, eu fico por aqui, desejo para você um ótimo final de semana, muita paz, muita saúde e até semana que vem mais um Mulher de AZ especial para você. Fique com Deus.